E aí, pessoal, e chegou a hora de falar do fora de campo. Tudo que se viu pós-derrota e suas consequências. A antecipação de Romildo e o elo da crítica comum de Roger, Denis e do presidente do Grêmio. Tem muito o que discutir e algumas situações foram curiosas. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas antes, que tal aprender um trabalho simples que permite ganhar mais de R$ 4.000 por mês na segurança de casa? Existem muitas vagas nesse segmento e poucas pessoas conhecem. Não é preciso ter experiência para esse trabalho. Ideal para ganhar uma renda extra ou até mesmo uma nova renda principal. Olha, gente, clique agora no link aqui da descrição, conheça e veja toda a apresentação e saiba que aqui tem uma oportunidade de trabalho para começar a fazer esse serviço ainda hoje. Entre e conheça. Gente, primeiro vídeo do dia, eu falei do campo e fiz questão de parar tudo para falar do campo, da necessidade de entender o que está acontecendo dentro do campo. Mas o campo é consequência desse meio comum. E ontem nós tivemos uma curiosidade. Vocês lembram que na apresentação do vídeo eu falo em antecipação de Romildo e um elo comum, um inimigo comum que se viu nas entrevistas de Roger, de Denis e de Romildo Bolzan. Eu sei que é surreal, mas é. Porque todos colocaram de alguma maneira a culpa pela ansiedade do torcedor nas contas para subir. Isso mesmo. Eu, inclusive, na live pós-jogo, recebi muita brincadeira. Então, a culpa é do Paulo Pires. Porque ele, em determinado momento, ele disse que o Grêmio precisa de tantos pontos. E aí se criou uma contagem regressiva para subir. Otimismo. E ontem, o que se viu foi uma crítica aos otimistas. A quem acreditou que, de alguma maneira, pudesse solicitar aquilo. Só que esqueceram de dizer que isso partiu, inclusive, do discurso do Grêmio, que, em determinado momento, levantou o fato de não ter perdido por 17 jogos. Mas veio o revés. E com o revés, que começa com o CRB, que passa pelo Cruzeiro, que para mim é um jogo igual, de uma equipe que é melhor que o Grêmio empatou, e também pela derrota contra o Ituano. A partir daí, se liga o alerta. E aí vem a crítica a essa postura. Mas ninguém do Grêmio conseguiu me explicar por que os jogadores estão fora de forma. Por quê? Por que estão fora de forma? Ninguém consegue me explicar por que o Grêmio não conseguiu ter um grupo homogêneo. Ninguém consegue explicar por que os jogadores emocionalmente estão mal. Não pode ser culpa de quem é otimista e acreditou que o Grêmio pudesse fazer 4, 5 vitórias e criou uma contagem regressiva para subir. Esse cara não é o problema. Denis Abrão falou, inclusive, em redes sociais, falou de alguém que teria mandado mensagem, ele ligou depois, não atendeu. Eu não entendi bem. Não está aí o problema. O centro do problema, e Denis Abrão conhece melhor que ninguém o centro do problema, porque ele está lá, é que o Grêmio não conseguiu criar minimamente condições de trabalho para ter um grupo homogêneo fisicamente, para ter um time organizado e para que as coisas pudessem se solucionar pelo talento do Grêmio. Acreditar que o anímico do clube, ou a ansiedade do time, ou a dificuldade nos jogos é porque se foi otimista com relação ao acesso do Grêmio, é quase surreal. E isso foi dito pelo Roger, isso foi dito pelo Denis, isso foi dito por Romildo. Pelos três. A matemática da contagem regressiva virou um problema para o Grêmio porque criou uma ansiedade para os jogadores. Então vamos dizer que o Grêmio não vai subir, que aí todo mundo vai... agora vamos então. Pelo amor de Deus, ninguém é criança aqui.
Ninguém é criança aqui. Acreditar que o Grêmio já subiu passa por vontade, por desejo. Essa é a realidade. E o Grêmio parece não enxergar. Ontem, uma curiosidade também se posicionou a partir do momento em que tu tem o presidente Romildo falando também. O Roger falou sobre o jogo, leituras táticas e tal, mudanças. Não foi no centro, que é botar jogadores fora de forma, não foi no centro de desmanchar o time, mas o Denis, uma entrevista muito ruim do Denis, outras eu elogiei, essa não dá para elogiar, foi horrorosa a entrevista do Denis. E Romildo abre a coletiva falando em vim aqui para dar o voto de confiança. Ou seja, Romildo se antecipou à pressão contra Roger. Denis não conseguiu fazer isso, porque Denis está junto do Roger. Mas Romildo entra e abre, dando fim a qualquer tipo de especulação que poderíamos passar no sábado e no domingo, em razão da pressão que está sendo exercida por muitos conselheiros para a demissão do técnico do Grêmio. Essa é uma realidade nova, mas que o presidente se antecipa. Ele criou ontem uma forma de se comunicar que ele disse, olha gente, é isso e acabou. E aí ele mata ali qualquer possibilidade de pressão. Me parece, inclusive, que o recado do presidente Romildo não é para a torcida ou para as redes sociais, esse ponto que o Denis falou ontem. O problema são as redes sociais. As redes sociais são feitas por pessoas, e neste caso, gremistas. E redes sociais não é um ente paralelo do planeta. Redes sociais são compostas por pessoas que, neste caso de comunicação, são gremistas, que estão incomodados e estão se manifestando através das suas redes sociais. Não é um mundo paralelo ou um ente paralelo que se movimenta. Pelo amor de Deus, vamos parar com essa história. O problema são as redes sociais. Não, as redes sociais são compostas por pessoas. Não tem ninguém além de gente ali. E no caso de gremistas. Mas, voltando à antecipação, Romildo tenta conter essa pressão que vem dos gremistas que se comunicam através da rede social ou até mesmo dessa pressão interna que parece estar consumindo o Grêmio. O Grêmio vive um momento delicado e precisa tentar dar um passo à frente. E eu acho que a partir daí é que nós vamos ter o entendimento de como as coisas vão caminhar. O jogo contra o Criciúma é a próxima batalha que parece mais uma vez ter entrado numa linha de alto risco. O Grêmio precisa fazer vitória lá para não ter a sequência de 4 resultados negativos, sendo derrotas também. Então, que as coisas se acalmem para o lado do Grêmio, mas o presidente Romildo, como eu disse, conteve a pressão, e isso me parece que vai dar sequência, independente do que acontecer lá em Criciúma, que a vitória venha e que a tranquilidade se abrace junto com ela. César, Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube.